sou a Gisele. Nós estamos aqui iniciando a nossa temporada, que nós vamos ter 6 episódios. Estou aqui com a Rebeca e com a nossa primeira convidada. E vou pedir para a Rebeca fazer a introdução aqui da nossa convidada, muito especial. Então, a gente está aqui com mais um episódio do RG, esse o primeiro com uma convidada. E a gente tem que começar perguntando, Cíntia Blim, todo mundo conhece já, né, a jornalista, mas a gente quer que ela fale para a gente qual o RG dela. Qual o seu RG? Ai, mas dá tempo de dizer obrigada, menina? Dá. Porque eu tô muito lisonjeada, obrigada por lembrarem de mim e por essa responsabilidade de uma estreia. Vambora. Então, quem que eu sou? Eu sou alguém muito inquieta, eu sou alguém que tem muita coragem e pouco juízo, e essa combinação, às vezes, dá certo. Eu acho que muito desses componentes me trouxe até o lugar que eu tô hoje, que é falar de política de um jeito fácil, fazendo jornalismo para todo mundo entender. Maravilhoso. Engraçado que você falando isso, Cíntia. É exatamente assim, estudando um pouco, né, vendo sobre você, e isso me chamou muita atenção. Eu disse assim, Rebeca, a Cíntia é uma mulher jovem, é uma mulher de sucesso, uma mulher que é corajosa, né? É uma mulher que tem aí essa, como ela mesma fala, essa pitada de bom humor, né? Que traz essa forma suave, muitas vezes, de trabalhar temas que são polêmicos, né? E que diversas vezes eles são, é um desafio, né? Você desafia também. E é interessante isso, porque a falta de juízo, às vezes, é perfeita, né? Ela vem no momento certo, né? É bom não ter juízo, às vezes, porque isso te motiva, né? Eu acho isso muito legal. Aquela coisa de quebrar a regra ainda tem um pouco em mim. E é importante, porque não ficar tanto na linha faz você criar caminhos que não é tão óbvio. Então você alcança também resultados que não são tão óbvios. É verdade. Uma coisa interessante também, é engraçado você ter usado a palavra coragem, né? Porque foi algo que nós conversamos quando chegamos no seu nome, falou assim, não, ela é corajosa. E aí nós ouvimos algumas pessoas que te seguem, para a gente entender o que as pessoas achavam. Todas repetiram a mesma coisa. Todas falaram que ela é corajosa, né? Então isso é muito legal. Primeiro que é uma mulher. Segundo que é jovem. Terceiro que, assim, completamente a gente lhe considera imparcial, né? Então a gente percebe que quando é para elogiar, elogios, e quando é para cobrar e criticar, críticas construtivas, né? Então tudo isso fez com que a gente escolhesse para estar primeiro aqui. Agora, o que a gente percebeu, e aí que eu quero que tu fale um pouquinho. A gente percebeu que você vem de veículos tradicionais. Hoje, tua ferramenta não é nada tradicional, é internet. Mas vem de veículos tradicionais. Nos veículos tradicionais, você tinha espaço para exercer essa coragem? Essa liberdade, né? A gente tem que ter coragem desde que você nasce mulher, né? Porque senão você não faz muita coisa. Mas o que aconteceu? Eu fui reagindo, porque eu estava no segundo período da faculdade e meus amigos todos já estavam estagiando. Gente, segundo período é muito jovem. Você acabou de chegar. Mas todo mundo estava estagiando e eu senti assim, meu Deus, fiquei para trás. O que aconteceu? Eu não sei, pisquei. E aí o que acontece? Eu levei meu currículo para toda a André Araújo, que é o que tem, né? Que é jornal. Naquela época, o jornal impresso tinha um peso muito, muito forte, assim. Para ter uma ideia, os políticos pegavam o jornal e diziam, olha, hoje eu estou no SOB e tal, e levava para a tribuna, e isso tinha um peso diferente. Hoje eu acho que a TV ocupa um pouco mais esse espaço, e acho que a internet também, né, tem o seu peso ali. E eu queria muito trabalhar com política num jornal impresso. Pode falar? Não? Pode. Pode. Aqui também nós somos imparciais como você. Eu queria muito porque era o jornal que era tido assim como eu ia todo domingo. Sim. E só que era muito difícil, porque eu estava no segundo período, eles não tinham vaga para estágio. E aí, o que eu fiz? Eu consegui uma vaga de estágio. É uma coisa meio errada que eu fiz, tá? Mas vou contar. Porque eu já pedi desculpa a todos os envolvidos. Então, pronto. Tá tudo resolvido, tá perdoado. Tinha TV Cultura, que hoje é a TV Encontro das Águas. E na hora que subiu o crédito, eu vi o nome da Bia Borges como editora-chefe. E a diretora-geral da TV era a Vânia Lopes. Sim. Então, eu cheguei com meu currículo lá, depois de tentar todas as formas de entregar currículo, não deu certo. Eu cheguei lá e falei, gente, eu tenho uma reunião com a Bia Borges, porque a Vânia Lopes disse para eu vir aqui.
Inteligente. E aí a Bia me recebeu, e eu entreguei o currículo, expliquei pra ela e tal. A TV Cultura é uma TV estatal. E agora em Encontro das Águas, mas continua sendo uma TV estatal. E aí é muito burocrático. Pra você entrar, não é só gostarem de você e você entra. Tem todo um processo. E a Bia falou que, ok, que era possível, que ela ia verificar como fazer, mas que eu não ia ganhar nenhuma bolsa. Não ia ter nenhum dinheiro envolvido. Tudo bem, porque tudo que eu queria era trabalhar e mexer na coisa fora da faculdade também. E tive meu primeiro estágio. Passou umas semanas e inventaram uma bolsa pra mim de R$300. Eu fiquei riquíssima, porque eu saí de 0 para 300. E aí eu tive uma gradezinha lá na UFAM, que rola de vez em quando. E eu tive acesso à agenda dos candidatos. A gente estava numa época como essa, ano de eleição. Era 2012, então era a época que Arthur seria o prefeito no ano seguinte. E aí eu consegui saber que eles iam pro Tuitaço. Foi um evento no Milênio. Na época o Twitter estava meio começando e tinha uns nomes aparecendo assim. E todos os candidatos foram para esse Tuitaço. E aí eu peguei minha TechPix. Vocês lembram dessa câmera? Tinha propaganda dela por aí. E fez os políticos convidarem as pessoas para uma live. E aí eles convidavam, no dia tal, vou dar uma entrevista para a Cíntia, assim, você vai poder participar e tal e tal. Gente, não tem tanto tempo, mas naquela época não era apertar 2 botões e você estava numa live. Hoje é assim. Sim. Só que eu vinha do Cefet, que era o que hoje é IFAM. Enfim, eu sou Escola técnica, né? Ajustando os nomes. Na nossa época, né, era escola técnica. Escola técnica. E eles sabiam programar. Então, eles programaram para mim, para que a gente entrasse ao vivo. A gente entrou pelo YouTube, mas tinha que ter toda uma forma de fazer isso entrar ao vivo. E era uma novidade, entrar ao vivo pela internet com as pessoas mandando pergunta. E eu não tinha estúdio, eu não tinha nada disso. Não tem até hoje, mas hoje, se eu quiser dar certo, consigo. O que eu fazia? Eu usava a internet dos partidos ou da casa deles. A gente fazia na casa deles ou no partido. Foi assim que eu entrevistei Arthur, Serafim, Alderley Avelino, uma galera que era candidato, e as pessoas viram, e aquilo chamou a atenção, foi quando a crítica me convidou para trabalhar na crítica. E aí me ligaram, achei uma cara de pau, que me ligaram na TV Cultura. Ligaram na Cultura e falaram, sim, já tem uma vaga aqui, não sei o que, a gente quer muito você. Eu falei, tudo bem, mas eu quero dizer quanto eu quero ganhar. Tá certo, tem que se valorizar. Não, você não entende o quanto eu sou boba. Porque eu saí de 0 para 300, vamos lembrar? Aí eu falei, eu não vou por menos de 700. Aí eles falaram, olha, a menor valor que tem aqui é 1.000. Eu falei, tudo bem. Se você não vai, às vezes, com o pé na porta, se você não tem a coisa de dizer, olha, a Vânia mandou aqui, eu não sei que horas eu ia conseguir, mas o fato é que deu. E a Vânia sabe, já pedi desculpa dela, sabia também, mas foi uma estratégia, assim, que eu usei. Isso is money game. Não, isso é muito legal, porque é a criatividade. E engraçado que na resposta dela, ela respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que era isso, tipo assim, se a coragem vinha da juventude. E é legal você falar que, tipo assim, talvez tenha um pouco um ar meio de infantil ainda, aquele ímpeto da juventude, que eu acho que isso, na verdade, é muito legal você armazenar por muito tempo na vida, né? Você nunca deixar perder isso, porque talvez essa forma como você vai ficando mais animada, mais leve, a gente sente em você, Cíntia, essa forma tranquila, animada, você faz o que você gosta, porque tá explícito isso em você, né? Se você trabalha com o que você gosta, porque você é vibrante. E aí essa coragem, eu acho que vem isso, quando a gente é mais jovem, a gente tem mais esse impulso do desafio, do que vem pela frente, né? Então, eu acho que isso, assim, é muito legal para quem trabalha com jornalismo, especialmente, né? Que é curiosidade, que eu até ia te perguntar isso, você é uma pessoa curiosa? Sou, mas eu quis fazer jornalismo político por causa das meninas do jogo, que eu achava elas lindas, gente, as roupas não falam português. E elas tinham muita informação e elas falavam de um jeito que eu entendia. Eu tinha uns 13 anos, então para mim jornal não era o que eu ligava para ver, eu estava vendo TV Globinho. Então, quando elas falavam de um jeito fácil, eu lembro da Lilian Whitfield falando assim, era sobre mensalão, algo assim, tem tempo já. E aí ela disse, gente, vamos falar de verdade? O nome não é desvio, não. É roubo, eles roubaram a gente. Quando ela falou aquilo, eu me senti convidada a fazer. Entendi. Esse assunto é meu também, porque eu entendi. É uma conexão, né? É uma sintonia. Ficou uma coisa, não, é dos adultos que lidam com essas coisas difíceis de falar. Eu me senti parte ali. E eu quis poder sentar naquela cadeira também. Poder ser uma delas, porque
eu achava muito interessante. Elas sabiam de decisões que, no fim, impactavam a nossa vida antes de todo mundo e mais ou menos participavam daquilo. E claro que elas não falavam tudo o que sabiam na TV, porque não tem tempo para isso. Então, eu achava ter uma vida muito estimulante. Eu pensava assim, nossa, tomar um café com uma pessoa tão conhecendo tanto assim, deve ser incrível. Eu ia ficar calada e só aprendendo. Então, eu quis muito ser essa pessoa. Interessante, porque, assim, são mulheres que inspiram mulheres, né? Então, tipo assim, jornalistas que te inspiraram, você ainda jovem, e você foi inspirado. Acho que todo mundo na vida tem muito isso, né? E vai fazendo disso uma receita, né? Porque eu acho que nesse momento tem jovens na universidade, acho que é muito importante a gente falar isso, tipo assim, meninas que sonham com isso, meninas que querem ser jornalistas, e que hoje você é uma inspiração. Acho que você tem consciência disso. Eu passei a ter, mas isso é de uma responsabilidade, né? Porque a primeira vez que me falaram algo assim, eu sentia assim, nossa, é melhor ter cuidado com o que... Não, que a responsabilidade vem junto, é verdade. Porque a gente fica quebrando tabu, e, enfim, indo atrás de como conseguir uma informação, mas ao mesmo tempo você tem que pensar que tem gente vendo e que você vai... Pode ser que a pessoa se inspire. O que você quer passar? Quem que você quer ser? Que referência você quer ser? E pra gente, como pessoa que quer olhar alguém, também é muito importante ter essas pessoas, ter quem olhar. Porque às vezes você tá mal, né? Você tá fraco. Será que é hora de eu continuar ou será que eu tenho que voltar um pouco? Porque aqui bateu e doeu um cara. O que faria fulana se estivesse em meu lugar, sabe? E me diz uma coisa, assim, é muito mais responsabilidade por conta também de ser dona do teu próprio veículo de comunicação, né? Que é o teu perfil. Quando que foi essa virada? Quando que tu falaste assim, eu preciso sair do veículo tradicional e montar o meu espaço? Eu quero ter o meu lugar para poder me comunicar melhor e mais direto com o meu público. Vocês estão com tempo, né? Tá. É porque, assim, eu fui pra crítica dessa forma, só que eles não deixaram eu fazer política, porque eles disseram que eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, e que não era o momento de cobrir política. E aí eu fui pro Caderno de Cultura. No Caderno de Cultura, eu recebi um convite para trabalhar fora do Brasil, com a cantora Karine Aguiar. E aí trabalhei realmente com ela fez uma turnê fora do Brasil, na Europa, eu fui com ela. Quando eu voltei, aí eu pude escolher fazer política. Mas teve um momento no jornalismo do impresso, e a gente já sabe disso mais ou menos, para chegar no momento atual, que teve muita demissão, muita gente demitida. Eu não fui demitida, mas eu estava num processo assim, era estagiária, eu não seria realmente algo. Só que nessa, eu vi gente que eu achava muito boa saindo. E vi gente que tinha um relacionamento bom com quem escolhia quem sairia ou não, ficando. E eu fiquei assim, muito mal. Assim, eu fiquei... Nossa, é isso então que vai? Não é a pessoa que super apura e que faz e acontece, mas você tem um bom relacionamento com alguém? Então eu não quero essa carreira pra mim. E aí decidi me aposentar. Jovem ainda. Fazeria precoce. E aí eu fui fazer contabilidade na UFAM. Voltei para a UFAM para fazer contabilidade. Nisso eu entendi que jornalismo é mesmo uma vocação. Não tem jeito, você vai fazer. Porque dentro da UFAM eu comecei a cuidar de entrevistar o candidato a reitor. E eu fui fazendo ali as coisas, sabe? Só que também serviu para eu aprender muito sobre balanço de uma empresa, mas que também dá para usar no balanço de um estado ou da prefeitura. E sobre LOA, PPA, essas coisas. Que a gente que é jornalista, a gente é cobrado a saber coisas que a gente nunca teve acesso a esse tipo de informação. E você tem que passar isso de uma forma fácil que você nem sabe. Então, estudar contabilidade fez eu ler muito bem transparência. Foi aí que eu comecei a fazer as notícias de transparência dentro do meu espaço de blog de escrevendo, falando daquela mesma forma que eu falo hoje, só que escrevendo para o meu blog matérias da transparência. E matérias que envolvem transparência, elas são muito boas, porque é lá que a gente vai ver licitação, é lá que a gente vai ver como é que está gastando dinheiro mesmo. E aí não tem coisa que rende mais de assunto e que vai embora assim do que esse tipo. Só que eu escrevia lá bonitinho, vinha um portal grande, copiava e colava, nem disfarçava, copiava e colava mesmo. Não é que ele lia e, tá bom, deixa eu... Não, ele copiava e colava e virava dele. Porque como ele era maior que eu, ele distribuía muito. Então eu meio que trabalhava para ele sem estar trabalhando. Falei, isso me revoltava muito, porque era a minha matéria. Então foi quando eu comecei a fazer vídeos, porque foi a forma de eu assinar a matéria.
E aí, vocês me convidaram para vir aqui. E essa coisa do humor também, porque nada tem a ver com balanço de Estado, balanço de empresa, nada com contabilidade. Em que momento que tu enxergaste que essa pitada de humor ia acrescentar na tua forma de se comunicar com o teu público? É porque eu sou desse jeito. Já é da pessoa. Qual é teu signo? A gente Geminiana. A geminiana gosta de conversar, né? Ascendente em Libra. Ah, tá. Não envolvida no mapa. É muito legal porque tem até a ver com como nós colocamos no programa, a questão do RG, quando nós escolhemos o nome RG, porque você mesmo está falando dessa questão, não, eu mesmo vou fazer meu programa, eu serei o conteúdo, né? Eu vou gerar isso, eu vou ser o repertório, porque isso ninguém tira de mim. Então, tipo assim, é uma assinatura com DNA, tem uma certidão de nascimento, né? Também é uma forma de entrar na plataforma, porque quando a gente sai do jornal impresso para o jornal digital, né, que seria ali o blog, enfim, ele tem outros recursos. Quando você vai, no caso, para o Instagram, TikTok, é outra plataforma. Sim. Então, você está ali competindo com a menina que tá dançando pelada, trailer do novo filme, com tudo. Você tá disputando com todo o conteúdo. E meu conteúdo é falar de política daqui. É difícil, né, ser atraente. Então, o que eu fiz foi falar da forma mais fácil de chegar. E aí envolve humor, mas porque tem coisa engraçada também. Tem muita coisa Isso, e a tua forma de interpretar isso, porque assim, você lida muitas vezes com o caos, né? Aquele caos, aquela notícia que ela é irritante, né? Ela é, enfim, ela muitas das vezes deve deixar você, além de como jornalista, mas como cidadã, assim, impactada, mas você passa para as pessoas de uma forma que as pessoas conseguem entender, né? Quer dizer, você tem essa linguagem, que é uma linguagem mais fácil, como você falou. E aí é o teu jeito, é a tua fórmula. Fica chato, né? Exato. Mas a gente se revolta, só que a gente se revolta rindo um pouco, porque ninguém aguenta. Sim, que é uma forma de lidar com o caos, né? É aquela forma que você lida com o caos, é quando você transforma aquele caos quase em piada. Tipo assim. Mas quando eu falava com o editor, porque antes de você escrever, você manda para o editor e pergunta, como é que tá aí, o que tem aí? Eu falava, olha, isso. E ele morria de rir. E ficava falando, nossa, era bom se você pudesse escrever desse jeito. E eu meio que escrevia desse jeito. Só que o vídeo, ele tem uma coisa que é dele. Ele tem uma força que é dele. O texto, você lê conforme com o seu próprio humor, né? Isso. Você vai imprimir ali. Mas eu confesso que gosto mesmo de escrever. Só que o vídeo, ele tem o poder que é dele. Eu não vou brigar com ele, né? Você não mostra muito talentosa. Mas você tem um talento, você é natural, você faz o vídeo e você está se maquiando, você está comendo. Isso é porque eu consumo. Eu sou grande consumidora no TikTok e no Instagram. E existe o Maqui Fala, existe o de você mesmo se arrumar. Enfim, são coisas que eu copio da própria rede. E que faz muito bem. E que faz sucesso. Que as pessoas comentam achando legal. Né? Falou, não, ela é muito espontânea. Ela vai se maquiando, ela não perde tempo, né? Tipo assim, aquela que não quer perder. Nem todo mundo acha legal. Tem uma galera jornalista que falou, olha... Era uma coisa que a gente queria te perguntar. Como é que você tá fazendo? Não é jornalismo. Eu já ouvi muito isso. Mas acho que você criar conceitos, né? Romper regras. Hoje em dia... É porque, assim, o ser humano ele tem uma tendência a ser um pouco mais engessado. Tudo que você sai daquela curva, que você inova, a inovação muitas vezes ela não é muito bem aceita, né? Você tem ali uma linha tênue que você tem que mostrar, alguém tem que ser o primeiro. Então, é interessante quando você diz assim, não, mas eu quero fazer assim, eu vou fazer assim. Agora, não é fácil, você deve, como acabou de dizer, tem críticas, né? Como é que você lida com isso? Tipo assim, com as pessoas que muitas vezes reagem negativamente. A gente elege umas pessoas para olhar e dizer, nossa, quando eu crescer, eu quero ser assim. Quando essa pessoa vira para você e fala que o que você está fazendo não é jornalismo, você para, né? E aí você pensa. E aí eu penso que, poxa, mas tem gente na rua chegando comigo e sabendo quem é o TCE. E sabendo quem é o fulaninho que tomou tal decisão numa lei. Então, acho que é jornalismo, porque o trabalho não era informar, não chegou a informação, não tem gente vendo. Então, querido, acho que a gente vai ter que concordar em discordar nesta. É como se fosse uma balança, né?
É difícil. Você tem ali um equilíbrio, né? Você tem uma balança. Então você recebe muitas vezes uma crítica pesada, mas aí vem um comentário que te abastece de energia e você diz, não, aí você entra o seu eu nesse momento, talvez, né? Tipo assim, não, mas eu vou ter que, é a crítica que é negativa ou é aquela que é positiva que tá me levando para cima? Eu tô indo para cima ou tô sendo puxada para baixo? E aí é que entra filtrar. saber filtrar. Assim, não importa se você estiver no impresso, no blog, no vídeo, a apuração ela é igual. A apuração de um jornalista ela é igual. Ela vai ouvir um lado e outro, ela vai ver o documento, essa parte não muda. O que muda é a forma que você transmite. E eu tento não opinar no meu vídeo. Pode parecer uma opinião, mas não é uma análise e não é uma conversa de bar. Por exemplo, se eu vejo que o político XYZ está brigado com o outro, mas aí vão formar uma aliança. Eu vou dizer, olha só, esse político aqui, ele estava assim, mas ele está formando uma aliança aqui porque para ele é importante ganhar tempo de TV, para ele é importante ganhar fundo partidário. Então, por isso, essa aliança faz sentido agora. Eu não estou opinando. Eu estou dizendo por que houve isso daqui, de acordo com o que eu já pude ler do que eu já vi acontecer antes. Então, esse é o máximo de opinião que eu emito. Às vezes eu quero muito opinar, mas eu não opino, não. Tem que ter controle. Aí entra a questão do controle, né? Porque você tem muitas vezes que se controlar, porque acaba que você tem o teu pensamento. É muito complicado porque o Instagram é uma rede social, então eu também sou uma pessoa, né? Exato. E aí, às vezes, como todo mundo opina, eu queria poder opinar. Só que eles falam, não, melhor não, porque isso vai atrapalhar o trabalho. Então, deixa quieto. Deixa eu opinar na rede dos outros, né? Na minha eu não posso opinar, né? Não é democrático o nosso espaço conosco, né? Assim, é diferente. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar, aproveitando que tu usaste aí como exemplo essa coisa das alianças políticas, e a tua pauta é política, tu está lidando diariamente com pessoas que estão com o poder na mão, né? E muitas vezes essas pessoas não se agradam do que pode vir de comentário da tua rede, né? Como é que isso funciona? Assim, há uma intimidação, não direta, mas assim, de pessoas que chegam falando, não pode estar falando assim, tem que respeitar, isso não é verdade, ou tu não sofre esse tipo Pressão. de pressão? No mesmo instante que eu publico uma matéria, a pessoa da matéria me liga. E começa, ai gente, não faz isso não se você é político, porque você vai me deixar com raiva. Ele começa a me ensinar como fazer jornalismo. Cada qual no seu quadrado, né? O jornalista aqui sou eu, né? E aí eu converso. Eu não sou uma pessoa que tem que estar sempre certa. Assim, se eu entender que eu ali não dei espaço ou que poderia lhe falar, se eu entendi que errei, eu vou falar que, olha só, a gente teve uma resposta assim, fulano de tal falou isso, eu vou responder. Mas, normalmente, eu tentei muito falar com essa pessoa antes de subir esse vídeo ou publicar essa matéria. Se aquela pessoa é alvo da matéria que eu estou falando, pode ter certeza que eu tentei falar com ela. E eu só não falei porque ela não quis. Ou porque alguém entre mim e ela não deixou, tipo o assessor. Alguém que teria esse acesso falando que não iria falar. Mas eu tento resolver ali no telefone mesmo. Eles ligam. As pessoas costumam me ligar para cobrar alguma coisa ou me processam. Certamente. Já tiveram muitos processos? Muitos. Agora vamos falar da Cíntia para o futuro, né? O que tu imagina? Assim, a gente está num mundo de constante transformação, né? E como tudo, assim, o jornalismo, ele todo dia ele vem com uma ferramenta nova, com uma linguagem nova. Como é que tu te imagina daqui a 20 anos, por exemplo, na tua A carreira? Cíntia de 56, 53. Aí eu acho que eu já quero ter gente comigo que virem outras Cíntias e que eu possa estar num canto ali mais de conselheira, algo mais assim. Ou num espaço que eu possa contribuir de uma outra forma. Porque aí eu acho que você já tem uma bagagem suficiente para colaborar com quem está chegando, né? Então, acho que meu posicionamento daqui a uns anos é mais de bastidor e cuidar de quem chega. Para nós, perguntaram qual era o recado que nós queríamos dar se eu tivesse a Gisele de 25 anos, a Rebeca de 25 anos. Aí é legal saber de você, que é uma pessoa muito jovem, 33 anos, que você falaria, ou como você pensaria, se comportaria lá na frente. E é legal esse teu legado, tipo assim, eu quero ter outras Cíntias, né? Eu já tenho essa noção, ou seja, essa inspiração, ela tem que ser uma inspiração legal, e eu acho que tá sendo, viu? Tá sendo, porque assim,
É muito legal conversar com uma pessoa, com uma mulher, né? Que é muito inteligente, que tem esse ar, assim, de menina, né? Mas tem a maturidade e a responsabilidade da profissão e do tema sério que você aborda, né? Porque, de certa forma, é um tema que abrange a vida de todo mundo, né? Você fala de futuro, é política, a política é isso, é destino das pessoas, né? Qualidade de vida, né? Responsabilidade social, e você tem essa consciência, é muito legal ver uma mulher com tudo isso, assim, e é difícil, você sabe que hoje em dia é difícil exercer todos esses papéis, né, Rebeca, que a gente sabe que no meio disso tudo são muitas nuances, como você colocou, né, a coragem, a determinação, são esses processos que você tem que lidar com isso, quer dizer, é uma carreira difícil, e eu vejo que você tá bem, assim, bem embasada, eu fico, assim, é muito legal a gente tá convivendo com isso e aprendendo também, porque para nós também é uma lição, né? A gente queria te agradecer a participação, né? Eu acho que tem tudo para ser um primeiro episódio maravilhoso e eu espero que dê sorte, né? E vai dar. Essa dona de um sorriso assim, precioso, a gargalhada dela é assim a melhor de todas, que é esse ar assim jovial, meio que menina marota, né? Assim que é danadinha, mas que tem, assim, uma responsabilidade, reforçando isso, que eu acho que Dá o recado. dá o recado e entrega. Entrega. Obrigada, meninas, adorei. Eu gosto disso. Vocês só me elogiaram, não teve um desafio. Que incrível. Mas foi verdadeiro, exatamente. Ela gosta de verdade, então quem gosta de verdade tem que ser verdade. É verdade, é sincero. Deixa eu dar uma dica para quem tá vendo a gente, porque às vezes a gente tem fraquezas que podem virar, na verdade, força. Porque quando eu comecei lá atrás, né, quando eu tinha 21, a gente ia para coletivas que eram muito pesadas. E os políticos, eles ficam um pouco receosos, né? Porque você está diante do jornalista numa coletiva, você tá à mercê de qualquer coisa que pode acontecer ali. E normalmente, quando ele vai dar uma coletiva, fica algo ruim tá acontecendo, né? Normalmente não é bom, não. E o que eu fazia para conseguir eu ser a pessoa que ia perguntar? Eu era jovem, era pequena e tudo mais, então já não existia um medo de mim. Então, o que eu fazia? Eu ficava sorrindo muito, assim, eu ficava sorrindo lá, e aí apontava, é você, aí eu vinha. Então, na transparência tá escrito... Pegadinha. Então, eu acho que a gente, às vezes, tem que usar dessa fraqueza e deixar isso que você pensa. Então, eu sou fraca mesmo, vem cá. Muito bem, uma aula. Caraca. É uma aula. Ela sabe, ela é uma boa estrategista também, tem a receita, e eu acho que a receita tá muito clara, Cíntia Brink, tá perfeito. Tá certo. Obrigada. Não sei nem o que falar, seja incrível. Espero realmente que seja de muito sucesso, acho que já é, né, o programa, e que inspirem muitas pessoas, olhando para vocês também. Obrigada. Nós adoramos. Paciências. Nós adoramos. Adoramos.